Houve inúmeros relatos distintos de supostos encontros com pitons grandes, histórias das quais existem incontáveis exemplos apenas na África. No entanto, muitos investigadores questionaram se esses relatos descrevem, de fato, apenas pitons com tamanho exagerado, em vez de algo muito maior. Segundo o jornalista Lawrence Green, escrevendo em 1948, avistamentos de um monstro chamado pelos nativos de Grootslang foram relatados em quase toda a extensão do rio Orange, que nasce nas montanhas de Drakensberg, no Lesoto, e corre para o oeste, atravessando a África até desaguar no Atlântico, particularmente em seus trechos mais remotos. O Grootslang é frequentemente tido como um sinônimo do Kobe-Eng, uma criatura muito desaparecida do mito dos Bosquimiamos. O Kobe-Eng era uma serpente com chifres, uma criatura monstruosa, de grande porte que vivia na água, espreitando entre os juncos à beira do rio. Às vezes, é também considerado um sinônimo do mito bosquiamo mais ambíguo, o Koten-Kourou. Quando Sir Edward James Alexander viajou pelo que hoje corresponde à África do Sul, Botsuana e Namíbia, entre 1836 e 1837, ouviu relatos de uma serpente gigante que supostamente habitava o rio Orange. Ocasionalmente, avista-se uma cobra imensa, cujo rastro na areia tem um pé de largura. Os nativos dizem que, quando enroscada, a circunferência dessa cobra é igual à roda de uma carroça, e quando ela visita a foz do rio Orange, é um sinal de boa estação chuvosa. Bernard Hellmans também considera as alegações de Alexander sobre a existência de jacarés no rio Orange como uma possível referência ao Grootslang, visto que crocodilos do Nilo Selvagem nunca foram vistos nesse rio. Tenho poucas dúvidas de que existam jacarés no rio Orange, pois esse temível leviatã ocorre nos rios situados sobre o mesmo paralelo de altitude, na costa leste, e, embora não tenha conhecimento de qualquer homem branco que tenha visto um jacaré no rio Orange, os nativos das margens relatam que, à noite, ouviam ocasionalmente gritos vindos do rio, semelhante aos de crianças, tal como ouvi nas margens do Mississippi, e que, pouco tempo antes de eu visitar o rio Orange, uma vaca pariu nas margens, próximo à foz, e uma criatura rastejou para fora da água e devorou o bezerro. O garimpeiro Freddy Carter Cornell coletou informações sobre o Grootslang na região de Richardsveld, próxima à confluência dos rios Fish e Orange, na fronteira com a Namíbia. Ele registrou que todos os Khoikhoi da região acreditavam firmemente no Grootslang e que muitos deles, assim como alguns europeus, afirmavam ter visto a criatura ou o seu rastro, com 4 pés e 6 polegadas, aproximadamente 1,37 metros de largura. Um padre Wolf, da missão Pella, também recebia regularmente relatos dos Khoikhoi sobre uma cobra enorme que atacava seu gado. Contudo, embora levasse as histórias a sério, todas suas expedições para encontrar o monstro foram infrutíferas. J. L. B. Smith, co-descobridor do selacanto, também recordou ter ouvido histórias sobre cobras gigantescas no rio Orange durante sua juventude. Durante a década de 1960, circulavam rumores relativamente frequentes sobre monstros na represa do rio Vaal. No entanto, apenas um avistamento, datado de 1960, foi registrado nos primeiros anos desse período. Contudo, ao longo do final de 1963, houve uma onda de avistamentos amplamente divulgados de uma suposta cobra d'água gigante na represa do rio Vaal, na qual desaguam os rios Vaal, Wilgel e Klip. O monstro foi descrito de aspecto serpentiforme, dotado de uma cabeça plana com cerca de 20 centímetros de largura, munida de presas e uma língua bífida. Seu corpo jamais foi avistado, mas estimou-se que seu comprimento pudesse variar entre 6 e 7,5 metros. Em meio a tanta repercussão, um grande número de pessoas ofereceu recompensa em troca de provas concretas da existência do monstro. Por fim, o governo provincial,
emitiu um decreto proibindo qualquer pessoa de atirar no animal e tentou obter a colaboração de J.L.B. Smith para identificá-lo. O arquivista e reverendo H.C.V. Leigh Brand, que nasceu e cresceu às margens do rio Orange, afirmou ter tido um possível encontro pessoal com um Grootslang, no qual os habitantes locais lhe mostraram um ponto do rio onde um desses seres estivera descansando. Havia uma impressão nítida de um corpo enorme, pois os juncos haviam sido achatados. No entanto, ainda havia elefantes naquelas paragens, e eles podem ter sido os responsáveis. Um sargento policial contou a Green que, certa vez, prendeu um pastor que vagava por uma área de mineração de diamantes de acesso restrito. O pastor alegou que não ousava seguir o curso do rio, pois acabara de avistar um Grootslang em suas águas. O sargento fez averiguações junto com sua patrulha e constatou que essas também afirmavam ter visto o Grootslang em meio às árvores. O pioneiro sul-africano Dr. Hans Sauer afirmou em seu livro Ex-Africa ter tido um encontro com o Grootslang quando tinha cerca de 10 anos de idade, durante a década de 1860, em Aliwal North, nas proximidades das montanhas de Drakensberg e da nascente do rio Orange. Sua publicação sobre o incidente foi motivada pela leitura a respeito do Grootslang no livro de Frederick Cornell. Certa tarde, um grupo de crianças de idade escolar, incluindo eu, nadava no rio, como costumávamos fazer, quando de repente avistamos uma cobra negra de proporções enormes, nadando obstinadamente contra a correnteza, com o pescoço erguido para fora d'água. O réptil encontrava-se quase no meio da correnteza, a certa distância de nós. Era impossível determinar como ele nadava, se por meio de patas ou por movimentos ondulares do corpo. Todos nós nos vestimos às pressas e fomos para casa contar aos adultos o que havia visto. Ao ouvirem o relato, meu pai e nosso vizinho, Wolf Levy, empunharam suas armas e saltaram para dentro de um barco a remo, em perseguição do animal. Eles ainda conseguiram vê-lo, claramente avançando no rio acima. Mas, antes que pudessem alcançá-lo, a criatura misteriosa desapareceu entre as rochas e ilhotas, e nunca mais a viram. Um comerciante de artigos diversos, chamado G.A. Kinnear, alegou ter avistado um Grootslang em 1899, enquanto realizava transações comerciais nas imediações de Upington, no Cabo Setentrional, onde transportava suas mercadorias através do rio Orange em uma balsa de fundo chato. De acordo com o relato de Lawrence Green, que inclui citação sem fonte especificada, o barco acabara de ser totalmente carregado com cabras e estava a cerca de 10 jardas da margem, quando a cabeça de uma serpente monstruosa emergiu da correnteza. A cabeça, na qual se fixava 2 grandes olhos que piscavam, media entre 7 e 8 polegadas de largura, e um trecho do corpo medindo entre 8 e 10 pés, que ela ergueu para fora da água. Devia corresponder a apenas cerca de 1/4 de seu comprimento total. Sua cabeça permaneceu visível por apenas um instante, antes de mergulhar novamente. Esperei com a respiração suspensa, pelo seu reaparecimento, pois naturalmente esperava que ela se dirigisse ao barco. Contudo, aquela foi a última vez que vi. Hendrik, o barqueiro, estava aterrorizado, e os outros nativos que seguravam as cabras gritavam de medo. Em 1910, segundo Green, Cornell estava acampado a cerca de 20 milhas abaixo das cataratas de Al Grabies, com 2 companheiros, incluindo um americano chamado Kamier, que alegou ter visto um Grootslang no local. Quando o rio Orange estava em cheia, Kamier, que vinha tomando um banho em uma remansa tranquila perto de um rebanho de gado, retornou ao acampamento aterrorizado, alegando que um enorme monstro, semelhante a uma serpente, havia emergido da água, atingindo uma altura de 12 pés, aproximadamente 3,6 metros de altura, e arrastado um dos bezerros para dentro do rio. Cornell confirmou que faltava um bezerro no rebanho, e Kamier manteve sua história. Um garimpeiro, chamado Ernest Hayes, contou a Lawrence Green que havia avistado um Grootslang em 1929, na confluência dos rios Goianiet e Orange, a alguns quilômetros a leste de Sandilands Drift. Hayes não conseguiu descrever o animal, que se encontrava a 300 jardas de distância dele.
De acordo com relatos de dezembro de 1949, várias pessoas alegaram ter visto um monstro da barragem de Caffers Crawl, descrito a partir de relatos combinados, como um animal de pelo preto e barbatanas, do tamanho de um touro, com rosto de bulldog, olhos fixos e chifres. DJ Dahams e C.A. Van Niekerk alegaram ter encontrado tal animal, dotado de um pescoço longo, cabeça em formato estranho, barbatanas e orelhas compridas. Eles arrastaram a besta para fora da água e a deixaram na margem. Contudo, quando mais pessoas chegaram para investigar, o animal já havia rastejado de volta para dentro da água. Em junho de 1950, um homem chamado Jake Atherstone, de Pieter ETF, alegou que os moradores locais o haviam levado a um ponto do rio Orange, onde uma enorme serpente fora avistada, a cerca de 100 jardas da margem. Na superfície da água, a cabeça negra de uma serpente surgiu, à frente das ondulações formadas por um corpo volumoso. Em janeiro de 1960, os moradores de Orangeville, o senhor e a senhora C.J. Reinecke e seus 2 filhos, afirmaram ter visto um par de monstros nadadores na represa Val. Reinecke notou um objeto estranho e enorme, movendo-se na água. No momento em que sua esposa e filhos foram chamados, o segundo objeto, semelhante, cruzava a água, a uma velocidade incrível. Os Reinecke estimaram que o animal tinha cerca de 200 pés de comprimento, mas apenas cerca de 4 pés de diâmetro. Os 2 animais, que os Reinecke acreditavam estar brincando, acabaram mergulhando e desaparecendo. Então, uma onda de avistamentos de monstros com aspecto de serpente, perto da represa de Val, ocorreu no final de 1963. O sargento Rocher, de Orangeville, afirmou ter visto o monstro em 3 ocasiões distintas, enquanto seu comandante, D.B.J.J. Van Toller, alegou ter atirado nele sem surtir efeito, e o vendedor, Jax Schutte, afirmou ter feito o mesmo. Um sargento de trânsito, de Sasolburg, Flip Coetzee, também afirmou ter atirado no animal, desta vez com maior eficácia, pois ele se contorceu violentamente na água antes de desaparecer e não ser mais visto. O fazendeiro, T.J. A. Duitoite, também afirmou ter observado um Grutzlang por meio de binóculos em 4 ocasiões. Além disso, Anantje Lombardi apresentou-se alegando tê-lo visto na companhia de seu marido 2 anos antes. E por fim, o fazendeiro Sybrand Westerman também relatou um avistamento, ocorrido a cerca de 4 milhas rio acima de Orangeville, algumas semanas mais tarde. A maior cobra conhecida da África, a Piton das rochas africanas, uma espécie semiaquática que pode atingir até 6 metros de comprimento ou até mais, é encontrada em regiões isoladas da África do Sul. Lawrence acreditava que avistamentos de indivíduos de porte muito grande poderiam, provavelmente, explicar a lenda do Grutzlang. O colega, Cornel F. R. Paver, embora apoiasse essa teoria, mantinha-se aberta a possibilidade de que o Grutzlang representasse alguma espécie gigante e desconhecida de serpente aquática. Bernard Hellmans também considerava que algumas histórias sobre o Grutzlang, como os relatos de Alexander, poderiam muito provavelmente ser explicados pela presença de pitons de rochas de tamanho excepcional. Contudo, ele observava que outras histórias pareciam descrever criaturas muito diferentes, talvez até mesmo mamíferos. Posteriormente, Hellmans passou a considerar o Grutzlang como um criptídeo composto, ou híbrido. Hellmans identificou sua serpente marinha de pescoço longo, Megalotoria longicolis, na sua descrição do monstro da represa de Caffers Crawl, uma criatura de água doce que, ao contrário do Grutzlang típico, não demonstrava qualquer agressividade. O pescoço longo, que Hellmans teorizou ser uma espécie gigante de pinípede, dotado de um pescoço semelhante de uma girafa, figurava como um dos 9 tipos de serpentes marinhas catalogados no sistema de Hellmans, desenvolvido nas obras A Grande Serpente Marinha, de 1965, e No Rastro das Serpentes Marinhas, de 1968. Tratava-se ainda do único tipo capaz de se deslocar em terra firme. As criaturas de pescoço longo
têm sido frequentemente citadas como possível explicação para monstros de lagos de água doce, que apresentam características morfológicas semelhantes, notadamente o pescoço alongado. Hellmans teorizou que esses animais poderiam ter se aventurado em tempos remotos no interior de fiordes que, posteriormente, transformaram-se em lagos e lagoas, isolados em decorrência da queda do nível do mar. Hellmans argumentou que, historicamente, esses animais de pescoço longo poderiam ter nadado o rio acima, percorrendo o curso do rio Orange até alcançar o rio Val e seus afluentes, acabando por ficar aprisionados nessas bacias fluviais, devido à formação de cataratas ao longo dos rios. Durante a onda de avistamentos de monstros, ocorrida em 1963, diversos naturalistas enviaram cartas aos jornais, sugerindo possíveis identidades para o monstro da represa de Val. T.C. Robertson, diretor da Val Trust, acreditava que a criatura poderia ser um peixe-tigre grande, visto que ele próprio, enquanto pescava, havia avistado nas águas um animal estranho que, ao ser identificado, revelou ser, de fato, um exemplar dessa espécie de peixe. Por outro lado, R.C. Galke, diretor científico do Departamento de Conservação do Transaval, argumentou que se tratava provavelmente de uma enguia gigante, ao passo que V. Fitzsimmons, diretor do Museu do Transaval de Pretória, identificou como um bagre gigante, espécie que possui uma larga cabeça, descrito no caso do monstro da represa de Val. Um zoólogo anônimo sugeriu que poderia ter sido um varano, a única das identidades propostas a possuir uma língua bífida. No entanto, Coetzee, Van Todder, Du Toit e Lombard estavam todos certos de que o animal que viram era uma cobra. Com tudo isso, pode-se concluir que o Grutslang poderia ser um criptídeo com duas identidades. A primeira, sendo uma grande serpente preta, talvez uma subespécie de piton das rochas que aumentou de tamanho, enquanto a criatura com características de mamífero poderia ser um pinípede adaptado para a vida dos rios. Este último tem sido apontado como identidade para vários monstros marinhos que vivem em rios e lagos. Na criptozoologia, não é incomum ver dois criptídeos com o mesmo nome. E enquanto não tivermos mais informações, o Grutslang permanecerá como mais um dos últimos dragões da África.